Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Cravesi. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre fermentação. Será que pacientes que fermentam mais, realmente isso é algo que eu preciso me preocupar? É um ponto muito negativo? Então vamos discutir esse tema e entender um pouco melhor. Bora lá? Bom, Nutri, eu tenho observado muito que o número de diagnóstico de síndrome do intestino irritável ele vem aumentando muito. É uma doença que não tem, assim, um exame diagnóstico, como, por exemplo, para doenças inflamatórias intestinais, para doença celíaca. Ele vai muito por eliminação e pela consideração ali de sinais e sintomas que vão preencher um determinado requisito do Roma 3, para classificar o paciente como um indivíduo que tem ou não síndrome do intestino irritável e os diferentes subtipos, né? Que a gente tem o mais constipado, o mais diarreico, o misto. E, além disso, muitos trabalhos vêm mostrando que a síndrome do intestino irritável ela pode ser confundida com a sensibilidade ao glúten não celíaca, que também é uma outra condição que não tem um diagnóstico, como na doença celíaca. Então, vai por eliminação. Muito por conta ali da observação do paciente, dos sintomas, da resposta do corpo ao consumo de determinados alimentos. No caso, né, da sensibilidade ali ao glúten, seriam alimentos fontes de glúten. Então, hoje, há um aumento no diagnóstico de síndrome do intestino irritável. E um dos sintomas tem muita relação com a distensão, com flatulência, com esse aumento de fermentação ocasionado pela microbiota, o que põe muitas vezes a microbiota em protagonismo e também o que põe muitas vezes a dieta como um vilão na síndrome do intestino irritável. O intuito desse vídeo é quebrar algumas crenças. Primeiro eu quero esclarecer que eu não sou nenhuma expert em síndrome do intestino irritável. Eu faço atendimento de alguns pacientes com essa condição, conduzo ali o que a gente tem de evidência perante o tratamento desses indivíduos, porém, eu tenho muito mais o foco em estudo em emagrecimento e em doenças metabólicas do que em doenças intestinais em si. Esse é o primeiro esclarecimento que eu tenho que deixar aqui bem claro para vocês. O segundo ponto é que, por ser uma estudiosa da microbiota intestinal e entender um pouco do comportamento que a microbiota tem, eu posso deixar 100% claro aqui para vocês e esclarecer isso de que fermentar nem sempre é sinal de que há algo errado, tanto na microbiota ou no intestino, como uma doença em si, como a síndrome do intestino irritável. Bom, então, vamos entender essa questão da fermentação. O que acontece? A gente tem bactérias no nosso intestino que vão utilizar da nossa dieta como substrato. Aqueles elementos que não foram digeridos, seja porque o nosso corpo não digere ou porque, por algum motivo, aquele indivíduo não consegue digerir. Então, por exemplo, o indivíduo com intolerância à lactose não consegue digerir a lactose. A lactose fica disponível para a microbiota fermentar. E aí, alguns pacientes podem sim cursar com sintomas de aumento de flatulência e distensão, porque tem um substrato extra que está sendo fermentado. Ponto. Porém, contudo, entretanto, a nossa microbiota naturalmente fermenta os alimentos, porque a gente consome fibras que não são digeríveis pelo nosso corpo e que elas utilizam como substrato para crescer, se manter e sobreviver. Então, a fermentação é um processo natural, é algo que existe, é algo importante para a gente e para a microbiota, para que elas se mantenham, para que elas cresçam, para que essas bactérias sobrevivam e assim a gente se beneficie desses metabólitos que são produzidos nesse processo de fermentação por essas bactérias. Então, fermentar não é algo ruim. E vamos para um outro ponto aqui
de discutir a questão da fermentação. Existem algumas pessoas que são mais sensíveis à fermentação e que, quando essas bactérias naturalmente na microbiota fermentam um pouco mais, elas já ficam mais estufadas, sentem mais flatulência, ficam com mais desconforto. Outras pessoas, às vezes, têm níveis mais aumentados de bactérias fermentadoras na sua microbiota e não sentem nada. Fermentam naturalmente, produzem ali gases de forma natural, porque a gente produz gás. Então, soltar flatos, produzir gases é um processo natural da fermentação. Tá tudo bem, mas ele não pode causar esse desconforto, causar problemas, porque aí caracteriza um sinal de alerta para a gente investigar o que está acontecendo. Existem pessoas que consomem, por exemplo, leguminosas, mesmo de remolho, fazendo todo o procedimento para minimizar esse impacto, que continuam fermentando, porque elas têm essa maior sensibilidade às vezes, e não necessariamente há algo de errado com a microbiota dela, mas às vezes ela é mais sensível àquele alimento, àquela fermentação. E aí é entender essas particularidades de cada indivíduo. Um outro ponto é que esse sintoma de fermentação vem causando um excesso de exclusão de alimentos. Eu vejo um movimento pró-low FODMAPs. Eu não sou contra low FODMAPs, eu acho que ela é uma estratégia interessante quando aplicada no paciente correto. Por quê? Eu trabalho com microbiota intestinal, meu foco é na microbiota, na saúde da microbiota, no equilíbrio da microbiota. Se eu tiro os FODMAPs, muitos deles são fontes de prebióticos e, consequentemente, minha microbiota vai bagunçar. Então, há situações onde a aplicação da low FODMAP pode piorar uma disbiose. E, às vezes, a causa do sintoma era uma disbiose que o paciente tinha e que precisava ser tratada, não com uma low FODMAPs, e sim com substratos para aumentar bactérias benéficas. Talvez nem todos os alimentos que servem de substrato para aquela microbiota vai caber para aquele paciente que é mais sensível, que fermenta mais. E aí a gente precisa entender o limite de cada paciente. Se o paciente fermenta muito com leguminosas, não tem por que eu entubar leguminosa no indivíduo. Qual a outra fonte que eu posso oferecer de nutrientes que ele não fermenta tanto e que vai aumentar a bactéria que eu quero? Essa pergunta que a gente tem que fazer. Não sair tirando tudo indiscriminadamente, sem um critério, sem saber o estado inicial dessa microbiota. Inclusive, alguns estudos já apontam que a utilização da estratégia low FODMAPs associadas até mesmo à suplementação de prebióticos ajuda a manter o equilíbrio da microbiota, não piora os sintomas em pacientes com síndrome do intestino irritável, mostrando resultados até melhores a longo prazo, quando começa a reintroduzir os alimentos que têm FODMAPs, né, nessa alimentação, mostrando que o grupo que recebe prebiótico, ele mantém mais tempo os resultados de melhora de sinais e sintomas e de qualidade de vida do que aqueles que só fizeram a estratégia da dieta low FODMAPs. Então, cada indivíduo vai reagir de uma forma. Cada indivíduo vai ter um alimento que pode ser prejudicial para ele, que talvez ele tenha que ter mais cautela com ele. E isso é uma particularidade onde a gente depende da observação do paciente sobre o corpo dele, do entendimento do corpo dele, para passar essa informação para a gente fazer os ajustes para que ele tenha uma vida sem sintomas. Um outro ponto é que muitas vezes a reação que o paciente com síndrome do intestino irritável tem não é por conta da dieta em si. Pode ser algum medicamento, algum outro elemento que ele tem contato e que cause e desencadeie os sintomas e que a gente já põe a culpa logo na dieta, na alimentação. Porque é algo que a gente faz ali diariamente, tem contato várias vezes ao dia. Então a gente precisa investigar e isso requer
muito ali o conjunto da contribuição do paciente para ele poder estar informando o que melhorou, o que piorou, como é que foi, como é que não foi. Até porque a dieta low FODMAP, ela não é uma dieta que vai curar a síndrome do intestino irritável, que vai tratar a síndrome do intestino irritável. Ela visa minimizar sintomas, ela visa tirar o paciente da crise e a gente tentar entender qual alimento pode ser o gatilho para essa crise. E eu já vi muitas vezes paciente fazer protocolo de low FODMAPs, reintroduzir os alimentos e não ter melhora nenhuma, zero melhora. Por quê? Porque a causa, o que desencadeava os sintomas dele, não era a dieta, era um medicamento de uso contínuo, era um anticoncepcional, era um medicamento que ele precisava tomar. E aí, a dieta, restringir, não vai resolver o problema dele, não vai melhorar o sintoma dele. Então, a gente tem que ter a consciência de que há uma limitação, pois nem sempre a culpa vai ser da dieta que vai piorar os sintomas do paciente. A gente pode ter outras causas, como medicamentos, e aí isso a gente não vai poder entrar nesse meio para retirar. Vai ter que se conversar com o médico, ver o que pode ser feito, trocar a medicação, tentar entender qual componente da fórmula está sendo ruim. E aí, isso é um outro departamento que não perpassa pelo nutricionista. O nutricionista, ele tem esse potencial de identificar se algum alimento pode ser o causador, o desencadeador dos sintomas. E fazer com que o paciente reduza ou restrinja por um período aquele alimento para que ele tenha qualidade de vida. Alguns pacientes conseguem voltar a comer esses alimentos. Outros, às vezes, vão ter que realmente se privar daquele alimento por um período maior, às vezes até para o resto da vida, porque de fato desencadeia os sintomas. Então, pesar nessa balança, ter esse olhar crítico, pensar com cautela e sempre usar a observação do seu paciente, ensinar ele a observar sinais e sintomas do corpo como um forte aliado no tratamento, na condução de todo o processo para entender o que é que dá esse gatilho para os sinais e sintomas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido a importância de se ter cautela na hora de restringir. Às vezes a gente faz uma restrição que pode piorar um outro ponto na saúde do paciente, então a gente tem que ter esse olhar crítico, pesar, para poder dar o melhor resultado para o paciente e orientar ele da melhor forma possível. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like e se inscreva também no canal, que a gente tem vídeo toda semana. Um grande beijo, até a próxima, tchau!